Graça e paz. Seja bem-vindo ao canal O Poder da Proclamação. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Isaías 55:11. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24:14. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19:11. E a última palavra que Jesus disse através da visão de João no Apocalipse: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem Senhor Jesus. Audiolivro Nas Pegadas do Cordeiro, de George Steinberg. 8. O Cordeiro ensina você a sofrer. É-nos dito na Epístola aos Hebreus que convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Ou seja, através do sofrimento, ele se tornou um Salvador perfeito. Ele não tinha se tornado esse Salvador através de suas palavras, atos e milagres, mas sim através do sofrimento. Também somos chamados a sofrer. Há feridas que só podem ser curadas por outras feridas. Li recentemente sobre um jovem em Baden que permitiu que um grande pedaço de pele fosse tirado de seu corpo para que as queimaduras de sua irmã pudessem ser curadas. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Romanos 12:20. Permita-se ser ferido pelo seu inimigo, e suas feridas curarão as feridas dele. Sobre Jesus lemos: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus 2:18. Aquele que sofreu pode ajudar outros sofredores. Salmo 105, 17 e 22. Os homens da Bíblia estavam na escola do sofrimento. Um em silêncio, outro na prisão, um no exílio entre montanhas e cavernas, outro no deserto. Somos feridos para que possamos aprender com o grande médico como tratar as feridas e ajudar os outros. Deus nos visita com provações para nos ensinar a carregar os fardos dos outros. Nós devemos primeiro ir para a escola antes de ensinar outros. Nós também devemos suportar o jugo do sofrimento e provar as águas amargas para crescermos através do sofrimento. Para o crescimento de um discípulo é necessário não apenas uma orelha aberta e a língua de um erudito, mas também uma face que se permita ser esbofeteada e um rosto que não se esconde da vergonha e do cuspir. O diabo odeia a maioria daqueles que estão dispostos a sofrer. Ele sabe melhor do que nós que o sofrimento pode trazer bênçãos para nós e para os outros. Jesus teve sua batalha mais feroz com Satanás no Getsemane, onde ele tomou sua decisão de ir para a cruz. Quando examinamos nossa vida com esse pensamento em mente, descobrimos que os ataques de Satanás ficam mais ferozes quando decidimos ficar em silêncio e sofrer. Em João 15:2, Jesus diz: e todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. O pai, o jardineiro, muitas vezes limpa os ramos através do sofrimento. Com muita frequência, suas facas de poda são os sofrimentos e tribulações. A Bíblia fala de 4 tipos de sofrimento. 1. O sofrimento da punição. 2. O sofrimento do julgamento. 3. O sofrimento relacionado à purificação. 4. O sofrimento pelo amor de Deus. A favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Mesmo que não possamos ser nada além de exemplos de obediência para nossos companheiros, isso em si é extremamente grande. Nada atrai os homens e os leva tanto à reflexão
como uma pessoa que caminha em obediência. A obediência dá poder. A fonte da vitória de Cristo, o segredo do seu poder e do nosso, está na obediência. Na obediência encontramos nossa maior liberdade. Só aquele que é livre pode ser o servo de todos. Ele também pode ajudar os outros a encontrar a liberdade. Em um coração obediente há um caminho preparado por e para Deus. Há muitos cristãos que sempre buscam prazer e satisfação para si mesmos. Estes ainda não aprenderam que apenas as crianças obedientes são crianças felizes. O que na verdade traz uma felicidade permanente não é nada mais do que obediência a Deus. Para uma alma saudável, só há uma coisa que conta: ser obediente. Fazer a vontade de Deus nos fortalece e é a nossa comida. Por que tantos cordeiros de Deus têm tão pouca garantia de salvação? Porque suas almas não estão satisfeitas com a paz de Deus. Deus nos dá a resposta em Isaías 48:18. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. As pessoas dizem: eu não tenho fé, eu tenho pouca fé. Portanto, eu não tenho nenhuma garantia de salvação, nenhuma paz. Mas na maioria dos casos, não é a fé que está faltando, pois mesmo com uma mão trêmula, pode-se receber presentes caros. Mas o que está faltando é a obediência. Há algo em suas vidas que eles não vão deixar de lado, e que impede o Espírito Santo de dar-lhes a garantia de que eles são filhos de Deus. Conheci um homem que, por 9 meses inteiros, não podia acreditar na expiação de Cristo, pelo fato de que ele mesmo não estava disposto a perdoar. Ele poderia ter orado e lutado por mais 9 ou 90 anos. Se ele não perdoasse, de nada adiantaria. Há uma diferença entre fazer um esforço para acreditar que estou salvo e ter a testemunha do Espírito Santo que essa salvação é verdadeira. Ninguém que seja desobediente a Deus pode ter confiança nele. Confiança é resultado da obediência. Não basta acreditar que sou salvo. Eu também devo andar de tal forma que a salvação evidencie a fé. Esse é o caminho da obediência. Recentemente, um amigo me disse: parece-me que um dos maiores obstáculos aos seguidores consistentes de Jesus reside no fato de que constantemente falamos sobre atos de fé e pouco sobre o constante crescimento na vida cristã. Falamos somente sobre assuntos como a plenitude do Espírito, o batismo e sobre se manter na comunhão dos santos. Isto é um grande erro. Não focamos em nos santificar e por isso falamos continuamente sobre obrigações eclesiásticas. Logo não entramos em assuntos como abnegação, morte, luta e assim permanecemos felizes na carne. No 25º Salmo, Davi ora por 3 coisas. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade. Não basta que conheçamos o caminho. Também devemos caminhar nele passo a passo. E de tempos em tempos, devemos ser instruídos pelo Senhor para poder andar no caminho certo. 10. O Cordeiro ensina você a ter fé. Ele confia em Deus. Era o que gritavam os inimigos de nosso Salvador. Jesus manteve sua fé em Deus até na sua morte na cruz. Na escuridão mais profunda, ele confiava em seu Pai. Quando ele desceu para o Jordão e apresentou-se como o Cordeiro que tira o pecado dos homens, e quando no monte Tabor, ele decidiu beber o cálice de sofrimento até a sua última gota. O céu se abriu e o bom prazer de Deus brilhou visivelmente sobre ele. Mas quando ele chegou ao fim do caminho, do amor, e completou o desejo de Deus na cruz, o céu ficou escuro e impenetrável. No Getsemane, havia apenas um anjo, e ao lado da cruz, apenas um discípulo e algumas mulheres, para que os inimigos, com aparente verdade, pudessem ironizá-lo, proferindo palavras como: veja o quanto a sua fé em Deus lhe ajudou. Assim pode acontecer que quando ou onde buscamos glorificar a Deus com a nossa maior força, nós podemos experimentar menos do seu bom prazer. Pense em Daniel e seus amigos. Desta forma, logo se vê se o procuramos ou apenas procuramos seus dons. Colocar confiança em Deus em dias difíceis e sombrios é bem diferente de segui-lo em dias de sol. Lemos em Gênesis 15:6 que ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça.
Mas então chega a hora de ser testado. Abraão procurou a luz, mas a escuridão o cobriu. Ele procurou o rosto de Deus, mas o terror caiu sobre ele. Ele trouxe até Deus a oferta que ele tinha sido ordenado a trazer e esperou que Deus viesse e a recebesse. Mas em vez disso, as aves de rapina caíram sobre ele. Só quando escureceu os céus, Deus veio. E então veio a solução. Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia. Mas tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Gênesis 15, 13 a 15. Foi um julgamento difícil, mas Abraão não desconfiou de Deus. Ele descansou na certeza de que Deus é fiel. E nós não temos experiências semelhantes a essas? Quando acreditávamos estar perto do objetivo que tínhamos estabelecido para nós, Deus de repente o empurra para longe. Quando achamos que nos deparamos com a tribulação mais difícil da nossa vida, uma outra mais difícil aparece. Talvez você tenha pedido para Deus curar sua doença. Você queria confiar nele e entregá-lo toda a glória. Você trouxe sua oferta hoje, esperando melhorias amanhã, mas as coisas só pioraram. Em vez de o Senhor receber sua oferta e estabelecer um pacto com você, surgem dúvidas em sua mente que te levam a pegar sua oferta de volta. Nesse momento, parece que Deus não se importa se você depende dele ou não, mas só espere. Se você for paciente, você vai ter uma grande vitória, tanto para você quanto para os outros. Sabe por que o ladrão na cruz se tornou uma figura tão atraente e se tornou um guia de luz e paz para tantas pessoas? Porque ele acreditou mesmo na hora em que tudo sobre o seu Deus estava escuro. É difícil para nós acreditarmos quando tudo está escuro ao nosso redor, mas o ladrão acreditou, apesar da escuridão. Certamente não foi fácil para ele ver o Filho de Deus na cruz e ainda chamar este homem desprezado de seu Senhor. Só o Cordeiro, estando ao lado dele, poderia lhe dar tanta confiança. Ele não somente nos ensina a ser pessoas confiantes, mas também nos dá confiança. Assim como não somente ensina sobre conforto, mas nos dá o conforto. Deus dá confiança, assim como deu para o ladrão na cruz e para milhares de corações. Vá para um leito de morte, onde um ser humano luta nas agonias do pecado e da morte. Tente falar somente sobre o plano de salvação para ele nas palavras mais marcantes. Isto não atingirá seu coração, mas diga: lembre-se do ladrão moribundo, e eis que a luz brilha em sua alma e confiança e conforto começam a transbordar. Não se desespere, portanto, se há escuridão sobre você, pois o Senhor habita também em trevas espessas. 1 Reis 8:12. Honre Deus com sua confiança. Ele confiava em Deus, significa também que ele tinha sua suficiência em Deus. Se tivéssemos aprendido isso, deveríamos estar livres de centenas de tristezas, de preocupações e de medos. O que eu preciso mais? O que então pode me machucar ou perturbar? 11. O Cordeiro te ensina a trabalhar. Lembre sobre o nosso Senhor Jesus em Isaías 53. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Existe uma coisa como o trabalho da alma, e isso o Cordeiro praticou mais do que qualquer outro. Deus pode nos permitir ver coisas que produzem em nós lágrimas amargas, pois quando nós assumimos o jugo de Cristo, descobrimos que cada alma tem valor eternal. Oh, como somos duros e antipáticos! Quantas vezes esquecemos que nosso trabalho referente às almas imortais é uma obra de valor eterno. Nós somos indiferentes, impotentes e sem coração, porque buscamos apenas nossos interesses, enquanto milhares de almas correm em direção à morte eterna, presos em suas correntes eternas sem fim. Há poucos que podem dizer como fez Jeremias: os meus olhos choram, não cessam, e não há descanso. Lamentações 3:49. Jesus chorou sobre Jerusalém e lamentou sobre seu povo. Esse é um dos motivos pelas pessoas se sentirem atraídas por ele. Só um coração compassivo ganha corações. Há uma compaixão para a qual nenhum pecador no final pode fechar os olhos. Uma compaixão que é mais forte do que as palavras.
O 6º capítulo de 2 Coríntios, onde Paulo fala de sua obra, abre com as palavras trabalhando juntos. Com quem? Com Deus. E como isso funciona? Paulo dá a resposta no capítulo 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É bem verdade que nunca podemos entender o que isso envolve, mas você pode sentir isso? Deus fez seu Filho se tornar pecado por nós. Você consegue sentir o fato do Filho se tornar pecado para os outros, para os seus inimigos? É assim que Deus trabalha. Parafraseando Paulo, eu trabalho como Deus. Eu dou o que de mais precioso eu tenho, assim como Ele fez. Eu também não tenho medo de dar a minha vida. Leia 2 Coríntios 6. E veja como Paulo se ofereceu completamente e que vida de autonegação ele viveu. Não seja ingênuo de dizer prontamente que você é um trabalhador no reino de Deus. Você pode dizer, eu sou um trabalhador junto com Deus. É dever ou amor que te constrange? Você trabalha para perder sua vida ou encontrá-la? A Bíblia geralmente nos mostra nosso mestre em 2 aspectos, como servo e como cordeiro. Ele veio para servir, mas seu serviço tornou-se cada vez mais o serviço de suportar. Da forma de um servo nasceu a forma de um cordeiro. Observamos o seu caminho de serviço, e depois de andar mais e mais, o seu caminho se tornava mais íngreme e estreito. O círculo de discípulos se tornou menor, porque o objetivo se tornou mais definido. E quando ele foi em direção à cruz, ele foi seguido por apenas um. Os outros o abandonaram. Eles provavelmente poderiam entender que seu mestre era um servo, mas não que ele era um cordeiro. O Espírito Santo o levou para frente, passo a passo, e a cada passo ele desceu mais baixo, até a morte, e morte de cruz. Quanto mais perto ele chegava da cruz, mais clara a cruz brilhava diante dele. E mais claramente a forma do cordeiro poderia ser vista na forma de servo. De uma maneira semelhante, o Senhor guia seus seguidores. Seu serviço se torna cada vez mais um de suportar. Ele os leva da corte externa para o santuário, onde só Deus está. O objetivo do caminho. Então, ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Apocalipse 19, 6-8. Falamos sobre o caminho nas pegadas do Cordeiro. Agora vamos olhar para o objetivo desse caminho. Só quem tem um objetivo pode conquistar e com alegria superar as dificuldades do caminho. O destino do cristão é a união visível com o Cordeiro. Em Efésios 5, 31-32, lemos: E se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Consequentemente, ser uma carne com Ele é mais do que ser um espírito com Ele. 2 jovens se tornam noivos porque eles se amam, mas ambos olham para o futuro próximo, para o dia em que eles devem ficar lado a lado, como marido e mulher. Assim é com Cristo e a Igreja. A Igreja espera pelo momento em que, como a noiva, ela deve ficar com o corpo glorificado ao lado de seu Salvador. Quando as Escrituras falam sobre o destino eterno dos crentes, 2 nomes são mencionados: um reino de sacerdotes, Apocalipse 1:6, e a esposa do Cordeiro, Apocalipse 19:7. Isso ainda não foi cumprido em nós. No máximo somos isso em um sentido espiritual, mas ainda não em um estado pleno. Uma interpretação meramente espiritual, especialmente desses 2 nomes, é um grande obstáculo para a vinda do reino de Deus. Devemos buscar mais do que um desenvolvimento pessoal, experiências ou prazer espiritual. Devemos buscar algo muito maior. Há pouco tempo alguém me disse: só recentemente ficou claro para mim que não estamos preocupados apenas com a salvação pessoal. A conversão é uma experiência. O perdão dos pecados é uma realidade. A paz com Deus traz profunda alegria.
Mas todas essas coisas que devemos ter experimentado e devemos possuir, não são elas o objetivo, mas apenas os meios de alcançá-lo. Nosso destino é uma união visível com o Filho de Deus. Portanto, não devemos parar aqui, para que não estejamos numerados entre as virgens tolas. Nós mesmos somos salvos para ajudar na salvação dos outros. E essa salvação inclui não apenas o mundo perdido, mas toda a criação que geme de dor. Quando Paulo fala da proclamação do Evangelho, ele amplia o círculo para incluir todos os homens. Mas quando ele fala sobre a salvação, ele faz o círculo ainda maior, inclui dentro dele toda a criação que está gemendo. Romanos 8, 19 a 23. A expectativa sincera da criação não é somente para a revelação do Filho de Deus, mas para a revelação dos filhos de Deus. Assim, alguma responsabilidade na redenção da criação é colocada sobre nossos ombros e escrita como uma dívida em nossa conta. Isso nos dá uma visão maior de nossa tarefa e nos diz que nosso objetivo final não pode ser ir para o céu, a fim de descansar para sempre lá. Somos todos membros do corpo de Cristo. Ele é o cabeça de todas as coisas. As criaturas nos céus e na terra aguardam essa salvação completa. Apocalipse 5. Podemos parar apenas onde Cristo parar, e ele só terminará quando ele tiver colocado todas as coisas sob os pés do Pai, para que Deus possa ser tudo em todos. Em Colossenses 15, 20 a 28. Até lá, ser abençoado consiste em servir. Apocalipse 22, 3. Pois juntos, com o Filho, podemos trazer o mundo perdido em sujeição ao Pai. Assim virá o reino de Deus, como Jesus nos ensinou a orar na oração do Senhor. Deus nunca desiste, mas sempre começa de novo. Toda vez que as coisas parecem retroceder, o Senhor, no entanto, dá um passo à frente. Jesus começou com 12 homens. A eles, ele deu seu Espírito Santo. De acordo com Atos 15, 14, foi dada a tarefa de constituir, dentre eles, um povo para o seu nome. O Senhor resplandece sua face para este povo salvo, e por meio deste anuncia a luz. Atos 26, 23. Para aqueles que ainda se sentem na escuridão e na sombra da morte. De acordo com as Escrituras, o trabalho do Espírito Santo não é de converter o mundo, mas de separar um povo do mundo. Em Atos 15, lemos sobre a primeira reunião dos servos de Cristo. Lá eles concordaram quanto aos tópicos que eles deveriam focar e quanto aos objetivos que deveriam buscar, que os gentios deveriam ouvir a palavra do Evangelho e crer. O gol foi claramente e definitivamente marcado. Isso também nos preocupa. Todo trabalho que não é feito de acordo com essas direções não pode ser confirmado pelo Espírito Santo. Não basta darmos orientação às pessoas quanto à conversão a Cristo. Nós mesmos devemos levá-las a Cristo. Somente assim estaremos fazendo um trabalho de acordo com as instruções dadas pelo Espírito Santo, uma obra que tem significado para o reino de Deus. A conversão e a vida de muitos crentes têm valor apenas para sua própria salvação, mas não para o reino de Deus. Há uma diferença entre morrer salvo, como às vezes dizemos, e servir a Deus como rei e sacerdote. Paulo disse aos coríntios que zelava por eles, com o zelo de Deus, para que ele pudesse apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. 2 Colossenses 11, 2. Aos Filipenses, ele disse que se ele não atingisse esse objetivo, ele teria corrido e trabalhado em vão. Filipenses 2, 15 e 16. Quantos de nossos trabalhadores, vistos desse ponto de vista, nesse dia, receberão a marca em vão? Sim, muitos serviços serão vistos como um grande erro. Assim podemos entender o porquê, apesar de todo o trabalho feito, tão pouco foi conquistado. Falta o selo do Espírito. E mais do que isso, porque não se trabalha de acordo com o plano do Espírito Santo, entristecendo o Espírito Santo pela própria obra que deseja realizar por Deus. Pois à luz de seu contexto, as palavras "não entristeça o Espírito de Deus", Efésios 4:30, apontam para o dia da salvação, isto é, para a vinda do Senhor. Cada membro do corpo de Cristo que não se permite ser levado à maturidade entristece o Espírito Santo. O mestre construtor do corpo de Cristo, isso dificulta o desenvolvimento de todo o corpo. Quando peco,
peco não só contra Deus e contra mim mesmo, mas peco contra todo o corpo de Cristo, do qual sou membro. Assim também devemos entender o significado mais profundo dessa palavra. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Em Coríntios 12, 26. Não devemos parar com a garantia da salvação, pois isso, segundo Hebreus 6, pertence ao início da vida cristã, mas não ao crescimento pleno. Há algo muito mais profundo do que a garantia da salvação, e essa é a consciência de que somos unidos com Cristo. Somos chamados e escolhidos, predestinados por toda a eternidade para o Filho. Efésios 1:4. Há uma grande diferença nessas duas coisas. Se eu me considero como um que é encontrado ou como um que é escolhido, há algo acidental em ser encontrado, mas quando sou escolhido, reconheço a eterna graça de Deus sobre mim. As Escrituras dizem que somos eleitos e chamados e que devemos sempre estar sobre esse solo bíblico. 1 Pedro 1,15, 2,9, 5, 10 a 13. Quando uma pessoa é convertida, ela começa a vida de comunhão com Deus. Mas o tratar de Deus nessa pessoa vai muito mais longe, vai até a eternidade. Em Efésios 1,4, lemos que somos escolhidos nele antes da fundação do mundo. E em João 6,37, Jesus diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Se eu vou para Jesus, isso é prova que estou entre as almas abençoadas que o Pai deu ao Filho. Se nós entendemos essa verdade de nosso pertencimento junto ao Filho de Deus, faremos 3 coisas. Primeiramente, agradeceremos a Deus do fundo do nosso coração que, pelo fato de sermos seus escolhidos, uma coisa que talvez muitos de nós até agora nunca tenha feito. Então, chegou o momento em que o amor de Deus é ricamente derramado em nossos corações. Fomos tocados com essa nobreza espiritual que nos eleva acima das alegrias e tristezas de nossa vida terrena. Não deveríamos trazer a palavra de Deus somente para o nível de nossa experiência, como há tempo temos feito. Em vez disso, devemos permitir que os ideais e objetivos das Escrituras se fortifiquem em nossos corações, para que prossigamos para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo. Filipenses 3,12. Nós devemos viver como forasteiros neste mundo. Os prazeres deste mundo não devem nos atrair mais, e seus sofrimentos não nos devem causar medo. Quando Rebeca viu seu noivo Isaque, ela saiu rapidamente e cobriu seu rosto. A partir daquele momento, ela não queria agradar a nenhum outro, não queria ser atrativa para qualquer outro que não fosse para ele. Tal também será a nossa atitude quando fica claro para nós que pertencemos a ele, o nosso noivo. Aquele que vem, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, vendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Hebreus 10, 35 a 37. Lemos em uma canção antiga: o Senhor irrompe à meia-noite, por isso tudo calmo está. Quando Zinzedoft escreveu esta canção, há mais de 100 anos, essas palavras eram verdadeiras. Mas glória a Deus, pois todas as coisas não estão mais em silêncio. Mesmo que o povo de Deus em geral tenha pouca expectativa ou interesse no retorno do Senhor, no entanto, há um grupo que despertou e que espera pela segunda vinda do Filho. O grande evento por vir, para o qual os filhos de Deus olham, é a vinda do Filho de Deus, e não o derramamento do Espírito Santo. No Novo Testamento, entre os escritores apostólicos, não encontramos nenhuma exortação para esperar por um derramamento do Espírito. Os apóstolos não prepararam suas congregações para a vinda do Espírito Santo, mas para a vinda do Senhor Jesus, o que levou muitos filhos sinceros de Deus a esperar por um derramamento do Espírito é a pobreza espiritual entre o povo de Deus em geral e a convicção de que, como o povo de Deus está hoje, seremos incapazes de passar pelos tempos difíceis que estão à nossa frente. Por isso eles dizem que devemos receber um derramamento do Espírito Santo. Os apóstolos não falam da vinda do Espírito Santo, mas de receber o Espírito Santo. Jesus recebeu o Espírito Santo quando ele desceu para a Jordânia. Ele recebeu o Espírito Santo na forma de uma pomba. Se formos por este caminho até a Jordânia e com o coração confiante encontrarmos o Espírito Santo, então
nada mais nos impedirá de reencontrar uma bênção mais profunda vinda de Deus. Em nosso tempo, a questão não é de um derramamento do Espírito, mas de amadurecimento espiritual. Quanto mais perto chegamos da época da colheita, maior é o calor e menor é a chuva. Não espere por uma bênção especial, pois Pedro nos disse que, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. 2 Pedro 1,3. Paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. 1 Tessalonicenses 5,3. A vinda do Filho de Deus é a verdadeira esperança dos crentes, como lemos em Atos 1,11, Tito 2,13 e 1 Coríntios 1,7, Filipenses 3,20 e em muitos outros lugares. Os primeiros cristãos constantemente ansiavam por isso. A igreja, em seu primeiro amor, esperava ansiosamente pelo seu Senhor. Quantas vezes o próprio Jesus e seus apóstolos nos advertiram para esperar sua vinda. O retorno do Senhor não é um tema com o qual certos especialistas se ocupam, mas é o grande tema das Escrituras e também deve se tornar o nosso. Estamos profundamente conscientes do fato de que nossas congregações precisam de uma renovação espiritual. Como a renovação espiritual pode acontecer? Perguntei a um missionário. Quando a esperança do retorno do Senhor se tornar viva em nossas congregações, respondeu ele. De acordo com a luz das Escrituras, essa é a melhor resposta. Paulo diz aos Tessalonicenses, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. 1 Tessalonicenses 5,8. O capacete da esperança não é nada além do que a esperança viva do retorno do Senhor. Enquanto isso não estiver em nossos corações, estamos carentes de uma peça essencial da armadura do Espírito. Porque tantos permanecem exatamente onde estão? Porque tantos são sensíveis, tão facilmente ofendidos e sempre sentindo-se abandonados e deixados de lado? Eles não têm o capacete da esperança. Pense em uma congregação de 300 pessoas, onde somente 30 realmente estariam esperando pelo Senhor. Que santidade e que luz isso poderia dar a uma congregação? João disse que se purifique todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. 1 João 3,3. Aquele que não tem essa esperança não se santifica. Aqueles que estão realmente esperando não precisam ser exortados a limpar-se, pois eles fazem isso sem haver nenhum aviso externo. Eles não precisam ser insistidos a progredir, a negar-se, a humilhar-se. Eles naturalmente se esforçam para ser como o Cordeiro. Eles não se purificam apenas dos pecados, mas também de si mesmos, de suas próprias mentes, de suas próprias naturezas e de tudo o que não vem dele e do que não é direcionado para ele. Enquanto não tivermos essa esperança, estaremos realmente sem esperança. E o estado resultante disso é conhecido por todos nós. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Apocalipse 2,4. Por vários anos eu não pude responder a esta pergunta. Qual é o primeiro amor? O primeiro amor não poderia ser o que eu e outros entendemos por ser, porque essas coisas a congregação em Éfeso possuía. Eles receberam elogios, mas depois disso, porém, os efésios não tinham perdido, mas tinham deixado o primeiro amor. Qual é o primeiro amor? Até onde eu posso entender, é a esperança viva do retorno de Jesus. Éfeso representou a igreja durante os primeiros séculos. Ela começou a desistir da esperança da chegada do noivo celestial. Ela abandonou seu primeiro amor. O que se diria de uma noiva que esperava receber tudo do noivo, mas não o seu próprio noivo? Alguém diria, moça, você não tem mais a atitude correta em relação ao seu noivo. Você abandonou seu primeiro amor. Mas se quisermos ser totalmente honestos, devemos dizer, não podemos abandonar o primeiro amor, pois ainda não o tivemos. Somos como a princesa do Salmo 45, que foi chamada pelo rei, mas não entendeu quão significante isso foi. E, portanto, agarrou-se às coisas de casa. Era necessário que o rei chamasse de novo e dissesse, ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa do teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura. Que o Senhor abra nossos ouvidos ao seu chamado e abra nossos olhos para que o primeiro amor possa ser despertado também em nossos corações e possamos nos tornar um povo servo e esperançoso.
Até agora, muitos de nós têm sido como um irmão, que uma vez disse: por muitos anos eu sabia que eu era convertido, mas eu não sabia para que propósito. Eu sei que há muito tempo eu estou selado com o Espírito Santo, mas não sabia para que fim. Mas eu entendi quando li 1 Tessalonicenses 1, 9 a 10 e Efésios 4, que somos convertidos para servir o Deus vivo e verdadeiro e esperar por seu Filho do céu. Esse é o propósito de nossa conversão, e a recompensa é a salvação da ira que está por vir. Apocalipse 3:10. Da grande tribulação que virá sobre o mundo inteiro. Os que serão salvos são aqueles que têm essas duas marcas de uma verdadeira conversão: serviço e esperança. Nada dificulta essa salvação, exceto a preparação que nos deixa prontos para recebê-la. A razão pela qual o Senhor ainda não pode tirar seu povo da ira é porque eles ainda não estão unidos e preparados para a sua vinda. Pois quando o Senhor chegar, ele virá ao mundo para julgar e para salvar aqueles que esperam por ele. Hebreus 9:28. Ele aparecerá pela segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Ou seja, enquanto em sua primeira vinda ele suportou o pecado, em sua última vinda ele julgará o pecado. Ele não terá nenhuma relação com o pecado. A vinda dele não será para se associar com pecadores não arrependidos, mas com os santos e com os glorificados, como lemos no Salmo 16. Ele vem para o seu povo, como a estrela radiante da manhã, silenciosamente, sem que o mundo adormecido esteja ciente disso. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. 1 Tessalonicenses 5, 6 a 8. Grandioso Deus, majestoso Salvador, Rei da glória, Senhor dos senhores. Toda honra e toda glória a Ti, Pai. Obrigada, Deus, por esse ensino. Obrigada por eu ter conseguido, Senhor, com a Tua ajuda, concluir esse trabalho, essa obra que não é minha, é Tua, é para engrandecer o Teu nome. Senhor, nos ensina, Pai, a caminhar nas pegadas do Cordeiro, a tomar nossa cruz, a mortificar a nossa carne, a seguir Teus passos, a, mesmo ao pé da cruz, na escuridão, pensarmos como aquele ladrão que estava ali do Teu lado. Mesmo na escuridão, o ladrão, o Espírito Santo, não deixou com que ele perdesse a fé. Ele viu o Filho de Deus ali na cruz, do lado dele, e mesmo assim ele creu e foi salvo, Senhor. Então, Senhor, diante de toda a escuridão, toda a treva que estiver ao nosso redor, nos ajuda, Pai. Nos dá fé, nos coloca, Senhor, o capacete da esperança, Senhor. Porque sem esse capacete da esperança, Senhor, nós vamos perder, Senhor, o primeiro amor. Que nós possamos, Senhor, ter despertado no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus um coração de servos, esperançosos pela Tua vinda, porque somente esse primeiro amor é que pode nos dar esperança de fazermos viver em santidade, de buscarmos a santidade, porque a Tua palavra diz que sem santidade ninguém chegará a Deus. A Tua palavra também diz que há sede santos, porque eu sou santo. E porque é o Espírito Santo de Deus que nos ajuda, Senhor. Porque, Senhor, nós sozinhos, nós não podemos fazer nada, Senhor. Se o Teu Espírito Santo de Deus não nos ajudar, Senhor, nós não vamos conseguir vencer a carne, Senhor. Somente o Espírito Santo de Deus vai nos fazer nos colocar no chão, nos colocar de braços e pernas abertos, como se estivéssemos na cruz, como se aqueles pregos estivessem nas nossas mãos, nos nossos pés. Sem a Tua ajuda, Senhor, nós não podemos fazer nada, Senhor, nada, Senhor, nada. Portanto, Senhor, nos ajuda a caminhar nas pisadas de Cristo. Nos ajuda, Senhor, a colocar o capacete da esperança de que Jesus está às portas, para que nós busquemos cada dia mais a santidade, para que nós estejamos prontos no altar como uma noiva. Eu não sei, Senhor, qual é o sentimento de estar em cima do altar como uma noiva,
porque até hoje eu não realizei esse meu sonho, mas eu sei que o Senhor vai realizar o meu sonho. Mas eu imagino que uma noiva ali em cima do seu altar, esperando o noivo, ela está assim, com a esperança de que o extraordinário vai acontecer na vida dela, de que ela vai ter um homem para cuidar dela, um cabeça do seu lar, que vai lhe dar bons filhos, que vai caminhar nos caminhos do Senhor, que vai ensiná-la, que vai ser o cabeça daquela casa. E assim, ela se prepara, ela dá o melhor de si, ela se veste com o linho mais fino, mais puro, ela se cobre, ela coloca um véu para não mais parecer ser atraente para nenhum outro homem, porque ela está esperando o seu amado. E na mente dela, no coração dela, ela diz: eu sou do meu amado e meu amado é meu. E ela está ali, sem mácula, sem rugas, ela está ali limpa, pura, vestida com seu vestido de linho puro, esperando o seu amado. Então, Senhor, nos transforma nessa noiva, Senhor, porque sem santidade ninguém chegará a Deus. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus. Nos ajuda, Senhor Jesus. Nos ajuda, Senhor Jesus. Nos ajuda, Pai. Ajuda, Senhor, por favor. Em nome do Senhor Jesus, nos limpa, nos purifica, nos veste com o linho mais puro e fino. Arranca toda mácula, arranca toda ruga, arranca toda mancha. Limpa a tua igreja, Senhor. Senhor, dá esse capacete da esperança para a tua igreja, Senhor. Que o teu primeiro amor possa florescer dentro da tua igreja, Senhor. Não é avivamento que a tua igreja precisa, mas é de colocar o capacete da esperança, de saber que Jesus está às portas. Jesus está às portas. E a tua igreja, Senhor, que é a tua noiva, ela precisa estar preparada e pronta, Senhor. Então prepara a tua igreja, Deus. Deus, ajuda-nos, Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, para que o reino do Senhor avance e para que a glória seja dada somente a Ele, pelos séculos dos séculos. Amém. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, pelejando todo dia, me oprime. Os meus inimigos procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em Ti. Em Deus louvarei a Sua palavra, em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer a carne. Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, marcam os meus passos, como aguardando a minha alma. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade, ó Deus, derruba os povos na tua ira. Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odeio. Não estão elas no teu livro, quando eu a ti clamar. Então voltaram para trás os meus inimigos, isto sei eu, porque Deus é por mim. Em Deus louvarei a Sua palavra, no Senhor louvarei a Sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus. Eu te renderei ações de graças, pois tu livraste a minha alma da morte. Não livrarás os meus pés da queda, para andar diante de Deus na luz dos viventes. Em Deus louvarei a Sua palavra,
No Senhor louvarei a sua palavra, em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus. Eu te renderei ações de graças, pois tu livraste a minha alma da morte. Não livrarás os meus pés da queda, para andar diante de Deus na luz dos viventes. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus. Eu te renderei ações de graças, pois tu livraste a minha alma da morte. Não livrarás os meus pés da queda, para andar diante de Deus na luz dos viventes. Não livrarás os meus pés da queda, para andar diante de Deus na luz dos viventes.